Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos Vinícius Barbosa de Lima e Joyce Nascimento, e está começando mais um episódio do nosso podcast Paraíba em História. E o episódio de hoje é a presença negra na história da Paraíba. Fica mais um pouco com a gente para aprender sobre essa mixagem de ideias de dois universitários da UFPB. A ideia na qual deu origem, fundamento e a criação para a ideia desse podcast é pensar inicialmente sobre a presença dos povos negros na Paraíba e como todo esse palco de contexto colonial influencia na ampliação e, consequentemente, a expansão dessa população afro-escravizada no nosso território. Sabe quantos engenhos não eram permanecentes aqui na Paraíba durante o período colonial? Quantas estruturas que temos pelo centro da cidade de João Pessoa não são estruturas que foram criadas, tijolo por tijolo, por um afrodescendente. Na atualidade, quando você anda pelo centro de João Pessoa, o quanto você para refletir em como eram essas ruas do centro da cidade, palco das vivências de relações coloniais entre escravizados, senhores, indígenas. Sentir, fechar os olhos e imaginar o quanto a Paraíba atual reflete a Paraíba do passado, da nossa história. Logo, pois então, trataremos a presença negra na história da Paraíba, entre essa oscilação do passado, presente e, principalmente, história. As conexões fomentadas entre a fundação do Brasil e a África, mediante os diversos contextos dessas relações, traz uma mistura de valores e cultura para a sociedade brasileira, se difundindo entre os mais distintos aspectos, sejam físicos, materiais, culturais ou espirituais. Porém, apesar dessa profunda conexão, a história em si é muitas vezes contada a partir de um viés concentrado no continente europeu, o que na área das ciências sociais e humanas nomeamos de eurocentrismo. E qual a consequência disso, afinal? Bom, além de termos sido colonizados por um país europeu, Portugal, para quem não sabe, temos aí a fundação do conhecimento que nos cerca até hoje, que possui como epicentro a Europa para nos orientar até mesmo em como contamos a história aqui das terrinhas paraibanas. É lei, desde 2003, que seja difundido o assunto da cultura afro nas escolas, a sua história. Imagine o quão legal seria aprender sobre os africanos, não somente pensando como indivíduos que vieram de outro continente, da África, tornando isso tudo ainda mais distante de nós. A Lei 10.639 do ano de 2003 estabelece como obrigatório o ensino da história afro no Brasil. E aqui poderíamos estudar com mais entusiasmo sobre a presença negra na história da Paraíba, história essa com H maiúsculo. Vamos começar lá do começo, sim? As primeiras obras produzidas pelos membros do IHGP, o Instituto Regional aqui da Paraíba mesmo, sabe? Para quem não sabe, a sigla, inclusive, IHGP, é referente a Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Tem ele como enfoque tratar a paraibanidade. Tem como margem a separação dos estados vizinhos para uma construção de uma identidade própria, sabe? Quando ele é fundado, ele vai pensar nessa narrativa local que deveria ser contada e assegurada em registro em nossa história. Mas, no entanto, ele pouco aborda sobre a população negra. Algumas das obras, apesar de terem sido escritas por autores que viveram durante o período da escravização, como Maximiano Lopes Machado e o Irineu Jofili, ele não utiliza do protagonista pessoas negras, mulheres ou crianças. Na época, toda essa população era considerada uma só unidade, uma unidade considerada como inferior, anulada na construção de identidade paraibana. O objetivo é ponderar sobre como, em fato,
Os povos negros escravizados estavam presentes na construção não somente da história, mas como da própria estrutura material da Paraíba, e ainda assim, pouco se menciona sobre a importância do seu papel, e raramente é divulgado na sociedade atual sobre isso. Dentre a cultura afro-brasileira, existe uma grande importância no repasse dos costumes, do passado para o presente e assim para o futuro, entre os seus indivíduos dentro dessa comunidade. O intuito de historiadores nessa formação é justamente utilizar dessa cultura que faz parte da nossa história, como um meio de divulgação, de conhecimento. Logo, se torna interessante que essa cultura afro-brasileira seja divulgada através do ensino, não somente para termos esse registro da história de um passado, mas também para ajudar a construir a história do presente. Bom, pegando um pouco do que a Joyce falou no começo, eu trouxe aqui, enquanto a gente estava pesquisando um pouco sobre tudo isso, alguns dados da época do início do século XIX. Estima-se que haviam cerca de 35 engenhos apenas no estado da Paraíba, na província da Paraíba. Nessa mesma época, em toda a província havia por cerca de 10.550, uma centena para cima, uma centena para baixo. Com isso, podemos ver que por volta, ou seja, mais ou menos de 20% da população total da Paraíba era de escravos. E isso levanta em conta apenas a população inteira da Paraíba. Se a gente for ver a população da capital, já era bem maior, por volta de 30%, um pouco mais, um pouco para menos. E uma outra diferença bem interessante de se notar é que, enquanto a população nos campos e nos engenhos de escravos foi caindo conforme o tempo se passava, chegando até mesmo a 10%, a população na capital nunca chegou a baixar de verdade. Nos papéis que nós usamos para essa pesquisa, um pico máximo que nós encontramos de pessoas, de escravos, foi por volta de 34, 35% da população. O mínimo foi 29%. Não é uma diminuição tão grande quanto a gente viu no campo, que foi por volta de basicamente 50%. O que esses dados mostram para nós é como uma sociedade pode ser no nível municipal de só da capital, pode ser no nível estadual, ou até mesmo no nível federal, como a classe dominante, que nessa época eram as pessoas brancas, como essas pessoas se utilizavam dos grupos dominados, nesse caso os escravizados, principalmente os negros, mas também indígenas, não necessariamente nessa época, mas mais recentemente, principalmente a partir do século XX, também de imigrantes, como eles usam do trabalho dessas pessoas para criar infraestrutura, ou seja, casas, hospitais, todo esse tipo de coisa, que é utilizado apenas pela classe dominante, mesmo que elas muitas vezes não tenham feito nada. E esse tipo de movimento também acontece em outras partes, em outros movimentos, como por exemplo, a imagem da princesa Isabel até hoje em dia ainda é muito relacionado como o centro do movimento abolicionista no Brasil. Ainda que basicamente a única coisa que ela tenha feito foi assinar um pedaço de papel dizendo que era o fim da escravidão. E ela basicamente foi escolhida porque era ela quem estava lá. Inicialmente não era ela que iria assinar os documentos. Para concluir, é interessante pensar que as representações do passado também são instrumentos de dominação e articulação política. Logo, quem domina essas ferramentas domina a história e como ela será representada diante de todos. Se faz relevante em nosso contexto atual, onde as questões de raça e intolerância são de grande impacto, reconhecer que os negros, enquanto escravizados e afrodescendentes,
estavam aqui na Paraíba e fizeram parte da fundação do Estado. Devemos estudar sobre eles para ampliar não somente o nosso conhecimento da história, como também de nossas identidades, nossas paraibanidades. E por último, mas não menos importante, eu agora vou falar as referências que nós utilizamos na criação desse podcast. A primeira, do Valdeci Ferreira Chagas, um professor da Universidade Estadual da Paraíba. O texto que nós utilizamos foi História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica da Paraíba. A segunda, da professora Solange Pereira Rocha, o texto de título Gente Negra na Paraíba Oitocentista, População, Família e Parentesco Espiritual. Foi a tese de doutorado dela. E o terceiro e último, Diáspora Africana na Paraíba do Norte, Trabalho, Tráfico e Sociabilidade na Primeira Metade do século XIX, de Mateus Silveira Guimarães.